Eu sou o Sérgio Aibe e esta é a coluna Giro Business. O tema desta semana, a indústria da saúde. E o nosso entrevistado, o presidente do Hospital Albert Einstein, Sidney Kleiner. Sidney, um grande prazer recebê-lo no Giro Business. Sérgio, o prazer é todo meu, eu agradeço o convite e espero que nossa discussão gere mais discussão em prol da saúde maior da população. Sidney, infelizmente, os gastos da saúde pública no Brasil estão muito aquém da média mundial. Estou me referindo aos seguintes números, 6,8% para 11,7% respectivamente. Vou chamar uma reportagem que contextualiza mais esse tema para que a gente possa falar a respeito. No mundo, os gastos com saúde representam, em média, 9,9% do PIB dos países. No Brasil, esse percentual é um pouco superior a 8%. Porém, enquanto os investimentos públicos representam 47% do total para atender a mais de 75% da população, os investimentos privados têm uma participação muito maior para atender praticamente 1/4 da população. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil destina à saúde menos recursos que a média mundial e mais da metade dos gastos acaba sendo pago pelo paciente. Pelo levantamento da organização, entre os 35 países que compõem o continente americano, o Brasil fica à frente apenas do Haiti e da Venezuela. Além disso, a taxa brasileira de investimento em saúde é inferior à média do que se gasta na África, por exemplo. Nesse contexto, a que fatores se pode atribuir a deficiência da saúde pública no Brasil e como o setor privado, a saúde privada, os hospitais privados vem trabalhando na busca de promover uma melhoria? Bom, em primeiro lugar, você imagina que o Brasil de dimensões continentais tem 220 milhões de pessoas para serem cuidadas, porque a nossa Constituição determina que o nosso sistema único ele é universalizante, com equidade e saúde provida pelo governo a todos. Nesse sentido, você precisa de uma gestão muito bem feita com relação à atenção primária, à medicina secundária e à medicina terciária. E o que a gente vê é uma distribuição, uma falta de coleção de dados para que você possa dirigir investimentos aonde a população mais necessita. A distribuição de médicos ela se concentra nos grandes centros, a necessidade das instituições privadas, como as Santas Casas, por exemplo, filantrópicas, elas detêm uma porcentagem muito grande do atendimento do SUS. Então, nesse sentido, eu acho que falta ao país, apesar dos investimentos não serem tão grandes quanto outros países, também a gestão da saúde e a garantia para que a saúde seja entregue a cada cidadão. Mas o setor privado pode e deve participar. Existe a oportunidade, e o Einstein é um dos grandes representantes nesse sentido, de você organizar parcerias público-privadas e você conseguir ajudar a população. Hoje o Einstein ele atende mais de 1 milhão de pessoas do sistema público através de projetos em parceria com o município, com o governo e com o Ministério Federal, com o Ministério da Saúde. Em projetos de transplante, o maior projeto de transplante de fígado do país é feito pelo Einstein, único e exclusivamente ao Sistema Único de Saúde. As quase 20 unidades básicas em ligação com a prefeitura, 2 hospitais públicos são geridos por nós numa modo de dar uma eficiência maior. Agora vamos falar um pouquinho sobre a mão de obra, sobre a qualificação dos médicos hoje no Brasil. Existe uma razão da ordem de 2,11 médicos para cada 1.000 habitantes. Esta é uma razão que se dá também em países desenvolvidos, como Estados Unidos, Canadá e Japão. Com relação à quantidade, ok. E com relação à qualidade, como encontra-se a qualificação desses médicos? A qualificação, existe ainda uma crítica de cursos de medicina que não têm a qualidade de formar o melhor médico, mas eu gostaria de voltar um pouco atrás, Sérgio, porque nós seguimos um modelo pedagógico da formação do médico de 100 anos atrás. Então, quando a gente fala de uma medicina que forme o médico capaz de transformar a saúde, capaz de entender o benefício da atenção primária e da prevenção, capaz de ter aspectos éticos muito enraizados no dia a dia, dadas as pressões das indústrias, as pressões com relação à compliance das empresas, a gente tem que formar um médico diferente. E do jeito que são feitas os cursos, do jeito que eu mesmo fui formado há 25 anos atrás, ela forma um médico muito tecnicista, um médico capaz de resolver o problema pontual com aquele equipamento, com aquela máquina. Agora, visão global de saúde, economia da saúde, visão populacional,
políticas de saúde, isso tem que fazer parte, sim, da formação de todos nós. Sidney, fico feliz que a indústria tenha essa consciência e que, por fim, trabalhe na melhora da qualificação dos médicos hoje no Brasil. Nosso entrevistado, presidente do Albert Einstein, Sidney Kleiner.